irei através desse vídeo mostrar como vocês poderão submeter as respostas às questões da Olimpíada de Programação. Primeiro, vocês precisarão de uma conta no GitHub, como foi informado na inscrição. No dia vocês receberão um link para acesso à prova, né? Vocês precisarão de todas as informações para autenticar ali, para logar na conta. Então vocês receberão essa URL, colocarão aqui no navegador e será solicitado ali as credenciais. Você pode informar o e-mail ou o seu usuário do GitHub. Em seguida você coloca a sua senha. Ok. Após a autenticação, ele vai mencionar que um repositório será criado ali com a sua vinculada à sua conta, né, seu username do GitHub. Não será exatamente esse nome, né, review, um dia será alguma coisa relacionada ali à Olimpíada de Informática UNASP 2026, mas aparecerá uma tela bastante parecida, vocês vão aceitar. Então será feita uma cópia de um repositório padrão ali com as questões e isso vai ser vinculado ali no seu próprio repositório. Aqui ele dá duas opções para você acessar as questões. Uma é utilizando o CodeSpaces. O que seria o CodeSpace? Seria uma máquina virtual que será provisionada e você terá um ambiente online, um computador ali na nuvem que vocês podem realizar tudo que você realizaria em uma máquina local, ok? Isso utilizando CodeSpaces, mas ele dá a opção também de você acessar o repositório que foi criado e você fazer o clone desse repositório na sua máquina local e realizar ali todas as questões, né, fazer todas as questões como você faria no CodeSpace, né? Vou clicar no CodeSpace, ele leva um certo tempo para subir uma máquina, então vocês já podem, quem já mexeu no VS Code vai ver que é um ambiente bastante parecido, né? A única diferença talvez seja o sistema operacional, que aqui no caso será um sistema operacional Linux, mas que a gente não vai precisar, em momento algum, enfim, mandar comandos, nada disso. Você vai simplesmente navegar da mesma forma que você navegaria no seu sistema operacional, seja lá o Windows, Mac, enfim. Então aqui a primeira coisa que ele abre um terminal, ele vai abrir as questões, as perguntas, né, da prova. E aqui na lateral ele vai mostrar todos os arquivos que estão nesse repositório, ok? Aqui no caso tem arquivos numerados de 1 a 9, mas no dia serão arquivos numerados de 1 a 4, né? Serão 4 questões na prova. Aqui tem arquivos de teste, então o que seria isso, né? Esses arquivos de 1 a 9 aqui são os arquivos que vocês vão submeter as questões, as respostas das questões. Seria como se fosse uma folha de resposta, onde você vai submeter o programa que você quer avaliar ali, né, que você julga estar correto, para responder a questão. E as questões aqui que começam, que tem um prefixo teste, são os programas que vão avaliar essas respostas que vocês submeterão, ok? Então aqui são rotinas. No caso do Python, ele vai utilizar ali o PyTest para fazer a avaliação das questões, ok? Então, digamos que eu queira resolver a questão 7. Então, a prefeitura contratou um professor para ensinar as crianças do bairro a jogar tênis na quadra de tênis do parque, né, municipal. O professor convidou todas as crianças do bairro interessadas em aprender a jogar tênis, né? Então, mas para ele fazer a seleção dessas crianças, elas vão jogar 6 jogos para verificar ali
o nível, né, onde elas se encaixarão. Então, as crianças que vencerem de 5 a 6 jogos serão colocadas no grupo 1, de 3 a 4 jogos, grupo 2, de 1 a 2 jogos, grupo 3, ok? Então vocês precisarão desenvolver um programa onde esse programa vai capturar se a criança perdeu ou venceu os, cada um dos jogos, né, cada um dos 6 jogos. No final vai ter que manipular esses dados e mostrar no final se ela pertence ao grupo 1, 2 ou 3. Aqui no problema ele mostra também que se a criança perder todos os jogos, ela deve ser imprimido ali, o programa deve imprimir o número -1, ok? Então aqui embaixo ele mostra o exemplo, então no caso a rotina ele precisa receber essas 6 entradas, no final mostrar uma saída, ok? Lembrando que os programas que serão desenvolvidos aqui deverão ter input, né? Então vocês devem receber os dados através de input e a saída através de print, ok? Então, entendendo isso, né, ele mostra aqui 2 exemplos. Então, como eu tinha comentado, se ela perder todos os jogos vai ser um -1, e se ela vencer 3 jogos, ela vai ser alocada para o grupo 2, ok? No caso, o print do grupo 1, 2 e 3 é somente printar o número 1, 2 e 3, e caso ela perca todos os jogos, ela não vai ser alocada a nenhum grupo e deverá ser informado que ela tem um resultado ali de -1, ok? Então, entendendo isso, eu vou responder a questão, né? Então já tenho o programa aqui, eu vou copiar e colar. Então, se a gente observar aqui, a gente alterou o script problema 7 e ele mostra aqui a letra M de modificado, né? Então, tanto no VS Code local quanto aqui no VS Code dessa máquina virtual, ele vai funcionar da mesma forma. Eu vou mostrar então agora, julgando que você acha que essa questão está correta, ou que você queira, ou simplesmente avaliar se ela está correta, você tem a opção de testar essa questão localmente. Então, lembra que eu tinha comentado que aqui tem os programas que vão avaliar o seu script. Vocês podem avaliar o seu script utilizando o comando pytest e chamando a rotina que vai testar a sua questão. Então, no caso aqui, a rotina que vai testar a questão 7 é test problem set.py. Eu vou executar. Então, ele mostrou aqui que os 2 testes passados, os 2 testes que estão aqui, né? Primeiro, testando que a criança perdeu em todos os jogos, deveria ser impresso ali o número -1. E se ela perdeu, né, 3 jogos, venceu 3 jogos, ela seria alocada ali ao grupo 2, então deveria ser impresso o número 2, ok? Então, a gente viu que a gente conseguiu acertar a questão, então agora eu posso submeter essa questão para o GitHub. Eu vou enviar essa questão para o GitHub para que esteja registrado, né, a minha resposta. Então não basta só rodar o PyTest local, você precisa enviar a questão para que ela fique registrada e você receba os pontos. Okay? Então eu vou mostrar 2 formas da gente submeter essa questão. Primeiro seria utilizando os comandos do git. Então eu vou digitar aqui git add, posso digitar ponto, então ele vai entender que eu quero adicionar essa questão para o processo de commit, né? Então ela tem uma alteração, eu quero submeter ela para o commit, que seria para o versionamento, né? Que seria registrar no tempo que foi feita uma alteração no meu programa, no meu projeto ali. Então eu vou botar git add ponto, ou se eu tenho somente uma questão, eu vou colocar problem 07.py, que é exatamente o que eu quero alterar. O ponto é interessante se eu tiver vários arquivos que eu queira submeter, mas que no caso que eu tenha só um, posso usar o ponto também, mas também posso usar, posso mencionar qual arquivo eu quero adicionar para o commit.
Então dei Enter aqui. Então o próximo passo é fazer o commit, ou seja, registrar na minha árvore de commits ou no meu histórico de alterações do meu projeto que foi feita uma alteração agora, né? Então eu posso colocar qualquer mensagem, mas que seja uma mensagem que caracterize a alteração que eu estou fazendo. Então, no caso, eu alterei o script 7, ou estou submetendo a questão 7, eu posso escrever enviando problema 7. Ok? Então essa mensagem ela não vai impactar o resultado, né? Simplesmente para a gente organizar ali o que a gente está enviando para o GitHub. Então fiz o commit. Então primeiro passo, add, commit. Segundo passo, terceiro passo é fazer o push. Então agora eu vou submeter para o GitHub. Eu vou enviar essa alteração para o GitHub. Então git push, ok? Então eu posso agora ver lá no meu repositório a alteração que foi realizada. Então aqui lembrando, ó, review, traço, nome do usuário, é o nome do meu repositório. Então eu posso ir lá, github.com. Então eu posso aqui para o meu repositório visualizar o resultado da submissão da questão. Então se eu olhar aqui, ó, a gente tem a mensagem de commit que a gente enviou. Então está registrado aqui a última alteração que a gente fez no projeto. Então eu vou clicar aqui, ele mostra falha. A gente vai entender o porquê da falha. Que vocês podem se perguntar, pô, mas localmente o teste não mostrou que a questão estava correta? Sim, mas quando mostra falha, quer dizer que pelo menos uma questão falhou. E é isso que a gente vai ver. A questão 7 ele mostra aqui que a gente teve sucesso, como a gente tinha visto localmente, mas só que como a gente não enviou as outras questões, elas serão apresentadas como falha. Okay? Então a gente só acertou uma de 9, porque a gente só submeteu uma questão. E em cima aqui, acima aqui a gente consegue ver, né, que a questão 7 a gente obteve sucesso, mas as outras questões, como a gente não enviou, a gente teve falha. Ok? Então aqui a gente consegue visualizar o resultado da prova total ou de cada um dos itens da prova. Então se eu voltar aqui, né, eu vou mostrar agora como uma outra forma da gente submeter as questões. Caso a gente não queira submeter utilizando os comandos, a gente pode utilizar a própria interface do VS Code para fazer essa submissão das questões, entendendo que esse processo seguirá da mesma forma também na máquina local, ok? Então aqui eu vou fazer uma alteração no código. Então digamos que eu queira fazer uma alteração no código só para o sistema conseguir verificar que existe uma alteração e eu preciso submeter essa alteração. Então novamente aqui a gente consegue visualizar que a questão 7 teve uma alteração. Então como é que eu faço pela interface do VS Code? Se a gente olhar aqui, tem um número 1, né? Se a gente clicar aqui, a gente vai ter uma interface do Git para conseguir submeter as questões também. Então aqui eu vou fazer uma analogia com os comandos. Por exemplo, aqui eu tenho o M, né, de alterado, código alterado, né, modificado, e aqui eu vou clicar no mais para fazer o add, como a gente faria ali git add ponto ou git add problem 07.py. E o segundo passo é o que? Fazer o commit, escrever a mensagem de commit e registrar no tempo a alteração que foi feita no projeto. No caso aqui, eu vou escrever reenviando problema 7, ok? Para registrar que foi problema 7 foi reenviado, né? E aqui embaixo a gente vê o histórico. Então até agora a gente tinha feito um commit principal ali, que foi o que? Enviando problema 7. Foi o commit que a gente acabou de realizar. E agora eu vou
refazer, né, o envio através de uma outra alteração, que é reenviando o problema 7. Então vou confirmar, né, a gente vai ver aqui que foi alterado, né, e algo interessante, se a gente ver aqui enviando o problema 7, ele está atualizado na hora de main. Então isso quer dizer o quê? Que no nosso repositório remoto do GitHub, quando a gente tinha feito o push, isso aqui foi alterado lá, né? Só que o nosso reenviando o problema, ele só está alterado localmente, que a gente fez o commit localmente. Agora, para a gente conseguir sincronizar essas informações locais no nosso repositório remoto, né, ou atualizar lá no GitHub, a gente precisa fazer ou push, né, o comando git push, ou pela interface, como a gente está fazendo aqui, sincronizar alterações. Ele vai mostrar aqui. Você deseja efetuar ali o pull, o push, né? No caso, a gente vai estar fazendo o push, né, que é atualizar o nosso repositório remoto a partir do nosso repositório local, ou seja, enviar alterações ali para o nosso repositório remoto, né? Eu vou clicar OK. Pronto. Nossa árvore de commits aqui mostra que, né, o reenviando problema 7, ele está tanto atualizado localmente quanto atualizado na nuvem, ok? E se eu visualizar o nosso repositório, se eu voltar aqui e atualizar, ele vai mostrar que ele está executando toda aquela bateria de teste, ele vai estar executando remotamente para que a gente consiga ver os resultados. Então, se eu clicar aqui, né, novamente ele vai mostrar a falha, mas a falha a gente já entendeu o porquê. A questão 7 está ok, como a gente já tinha submetido, né? A gente fez uma pequena alteração que não modificaria ali o código, a resposta, né? Então a gente continua ok com a questão. E aqui ele vai mostrar que as outras questões, como a gente não enviou, elas apresentaram falhas ou erros. Então é isso, gente. Então a gente fez todo o processo, né, de acesso à prova, submissão das questões e verificação se a gente acertou ou não as questões. Lembrando que a partir do momento que você tem essa avaliação no GitHub, a gente vai ter já acesso a todas as suas respostas e automaticamente isso vai ser avaliado, né? Vocês vão ter as respostas automaticamente. Então não precisa fazer nenhum outro procedimento para confirmar que a gente recebeu as suas respostas para cada um dos programas que foram desenvolvidos ali, ok?